Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Você quer ter qualidade de vida depois dos 60? Esse é o sonho de quase todo mundo, mas como alcançar? Fazer atividades divertidas que favoreçam o bem-estar e sirvam até na prevenção de doenças. A gente apresenta para você um grupo bem disposto e cheio de energia. E a gente fala também sobre como evitar o mal de Alzheimer, que chega junto com a idade. E ainda a aposentadoria ativa de quem escolheu continuar na labuta. Para eles, o mercado de trabalho acaba sendo um estímulo para viver melhor. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Olá! Ficar sem fazer nada nem pensar. Nossa equipe descobriu exemplos de pessoas que colocaram a monotonia de lado e a aposentadoria no bolso. Esbanjando disposição, eles preenchem o tempo fazendo do trabalho um lazer. Confira. Às 7h30 da manhã, Manuel já está no batente. Ele é professor de legislação nessa autoescola. Conta que durante 30 anos trabalhou no setor da construção civil. Ao se aposentar, tinha um sonho. O sonho mesmo era magistério, sala de aula, né? Então eu já tinha esse desejo, essa vontade e essa empolgação pelo trânsito. Aí eu resolvi me especializar nessa área e realmente estou me dando muito bem. Aposentadoria não é sinônimo de descanso? Para mim não, né? Porque eu me aposentei muito novo, né? E não é nem nenhum momento me passou pela cabeça parar. Do curso, Eliseudo admira a atitude do professor sessentão e pretende seguir o mesmo caminho. É interessante porque o nosso cérebro ele é formado por ligação química, elétrica, e se a gente deixar de se movimentar, se a gente deixar de fazer alguma coisa, a gente estaciona. Então, toda a coordenação motora, tudo que a gente conquistou, termina perdendo, chamado velhice. O diretor da autoescola está bem satisfeito com o trabalho do funcionário. Em vez de impedimento, a idade foi pré-requisito para que o aposentado assumisse a função. Com a experiência que ele adquiriu na empresa anterior dele, eu teria certeza que ele traria para cá uma bagagem bem maior, junto com esse curso que ele fez de instrutor de autoescola, uma bagagem bem melhor e uma maneira de ensinar a esses alunos que estão tirando carteira agora, uma maneira mais consciente de respeito às normas de trânsito. De acordo com um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população de idosos aqui no Brasil é de 23 milhões e meio de habitantes, maior que o dobro registrado na década de 90. E a expectativa é de que em 2015 o número seja ainda maior. Aos 90 anos, Elano de Paula tem uma rotina ativa, lúcida e produtiva. Formou-se em engenharia civil na década de 50. 10 anos depois, passou a exercer a profissão. Em 1954, eu dei uma parada e entrei para o rádio. Entrei para o rádio como operador de áudio. E de operador de áudio eu fui passando para locutor, de locutor para redator, terminei diretor da Rádio Guanabara. Depois trabalhei na TV Rio, aí voltei para a engenharia. A primeira obra de engenharia que eu fiz nessa segunda etapa foi a Ponte do Aquiraz. Hoje exibe com orgulho o conjunto de casas que construiu recentemente. Além do trabalho, Elano viaja com bastante frequência. Quando eu pergunto se a idade é impedimento para exercer alguma atividade, a resposta vem de imediato. Absolutamente nenhum problema. Eu sou pessoa que 80% do meu tempo é lendo e escrevendo, para que o pensamento não pare. E o que envelhece a gente é a cuca. Ótimos exemplos, né? E o geriatra João Bastos está aqui conosco para falar sobre esse novo perfil da terceira idade. Tudo bom, doutor João? Tudo bem. A gente viu aí que nesses exemplos as pessoas parecem até ser mais jovens do que a idade
né, normalmente aparenta, né? Será que se manter realmente ativo permite isso? Eu queria dizer que parabéns pela reportagem, realmente o assunto foi muito bem escolhido, né? Nós estamos passando por um momento de transição da nossa população, onde a gente tem mais pessoas que estão chegando à faixa etária do que é considerado idoso. E a gente tem uma cultura onde a pessoa, aos 60 anos, ela vai se aposentar, vai parar de trabalhar, vai se aposentar e vai ficar sem fazer nada. O que faz a diferença para um bom envelhecimento é a pessoa ter uma agenda, né? O que é essa agenda? Uma agenda onde ela tem atividades laborais e atividades de lazer. Eu tenho que ter uma agenda para o dia seguinte, uma agenda para daqui a 1 ano, uma agenda para daqui a 5 anos e uma agenda para daqui a 10 anos. Se a pessoa ela perde essa referência, o que eu vou fazer no dia seguinte, ela para de viver. E isso não acontece somente numa pessoa idosa, ela pode acontecer em qualquer faixa etária, né? Da mesma forma, as pessoas não vão aprender a ter uma agenda só com 60 anos. Elas têm que ter a vida dela antes dos 60 anos já com essa visão, onde é importante ter atividade de lazer, atividade do trabalho e não pensar que só vai desfrutar do lazer, da atividade de vida quando se aposentar. Isso é um equívoco. A gente vai envelhecer bem se a gente vai envelhecer bem a partir do momento que a gente tem consciência da nossa vida, a partir do momento que ela já é adolescente, que tem noção do que quer da vida. Não é esperar ficar com 60 anos para começar a viver. Então, este é um equívoco. A gente tem que olhar, né, o todo dia. A qualidade de vida é para ser olhada com lupa todo dia. Agora, assim, nesses exemplos, a gente pode observar que as duas pessoas, pelo menos, um tinha um sonho e deixou para, às vezes, realizar depois dos 60 anos, né? E o outro se formou numa profissão, acabou o caminho da vida, levou para outro, que é o irmão do nosso humorista Chico Anísio, né? O Elano de Paula, que a gente viu aí. Acabou que depois da aposentadoria resolveu investir naquela profissão de formatura, né? Pode acontecer isso também, né? É bem interessante essa visão que você colocou. Muitas pessoas deixam de realizar os sonhos dela na idade mais ativa. E isso não é um grande problema, mas ela poderia ter uma vida melhor se ela já tivesse realizado esses sonhos. Poderia ter uma vida, mas não impede que ela realize em qualquer idade. Então, essa capacidade da pessoa se adaptar a novos desafios, ela chegar aos 80 anos, agora eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver do que eu fazia antes, isso é uma boa forma de envelhecer. E sempre é tempo de aprender novas atividades. Sim. Não tem limites para isso. Agora, existem condições para que isso aconteça. E falando em condições, a gente observou que os dois exemplos são pessoas que têm uma formação ou têm uma condição mais ou menos, né, razoável e estável financeiramente. Pesquisando para fazer a reportagem, a gente entrou em contato com prefeitura e governo do estado para saber se eles tinham projetos ligados ao mercado de trabalho para a pessoa idosa. E a gente ouviu a seguinte afirmação: idoso é uma coisa, mercado de trabalho é outra. Então, eu acho que essa cultura ainda precisa... Olha, isso a gente lamenta essa visão, mas a questão é muito complexa. Ela vem de muito tempo. Os idosos que estão hoje, eles já deveriam ter soluções para eles, e a gente tem que trabalhar com eles nessas condições atuais de entendimento da cultura na nossa sociedade. Mas é lamentável essa visão, porque existem exemplos. Agora, para que esse idoso chegue nessa condição de poder se adaptar a novos desafios, ele tem que ter uma história de vida que favoreça ele chegar nessa condição. Isso não vai acontecer por acaso, vai depender muito dele. E como é que ele pode se preparar, cuidar da saúde para evitar, por exemplo, ter uma série de doenças associadas que não permitam que ele tenha essa qualidade de vida que a gente está discutindo? Antes de a gente falar para evitar doenças, como fazer para que ele produza melhor, para que ele tenha uma saúde melhor, né? Então, antes de falar como prevenir doenças, vamos falar de promoção da saúde. São aspectos simples, acessíveis à maioria das pessoas ainda jovens, né? Que é a boa alimentação e atividade física. Isso a gente tem que repetir várias vezes. É certo que a alimentação ainda existe alguma limitação para a nossa população, mas a atividade física, que já gera um benefício para a pessoa, ela está acessível.
Então, assim, isso é fundamental. Agora, esses exemplos que vocês passaram, existe algo a mais. O que é o algo a mais? Educação. Essas pessoas tiveram educação. Muitos dos nossos idosos não tiveram acesso à educação. Então, hoje, eles estão tendo uma velhice ruim por conta disso. Educação é primordial. Renda. Não adianta a gente imaginar que não tendo renda você vai envelhecer bem. É importante as pessoas terem renda. E aí, dentro da nossa sociedade, especificamente aqui no Brasil, a gente tem dois grandes problemas. A educação ainda não é acessível para as nossas crianças. Então, essas crianças vão ser condenadas a ter um envelhecimento ruim, porque eles não vão ter renda, entendeu? E aí, a atividade física e a alimentação vai estar, de alguma forma, prejudicada, e aí vai ter um envelhecimento ruim e a sociedade vai pagar muito caro por isso. Porque esse idoso, como os exemplos que estão com 80, 60 anos, estão produzindo ainda. Então a gente tem que criar esse hábito, essa cultura de pessoas idosas produzindo, né? E isso cabe a gente resolver isso rapidamente. E a gente ainda está discutindo a educação básica. Este é um grande problema. Eu não estou falando de acesso a posto de saúde, medicamentos, não é isso. Educação ainda é a prioridade. E um outro grande problema é a segurança. A segurança hoje é um grande problema para o idoso. A gente fala em quedas, que é um problema para o idoso, mas a segurança, ele está limitado até mesmo para ir ao banco, para pegar um dinheiro para ele ter uma condição melhor. Então isso é lamentável. Os maiores alvos de pessoas que chegam mal intencionadas, né? É lamentável essas condições. Eu não falo questão de acessibilidade, de ruas, de calçadas, nada disso. Ainda tem uma coisa que ele é sair da porta de casa. Então a gente está numa situação que a gente não tem mais tempo. A palavra é essa, não temos mais tempo. Para os idosos, para as pessoas que já estão nessa condição, dessa idade, vamos colocar assim, ou nessa condição melhor do que a idade, porque não existe idade, tem pessoas com 40, 50 anos que estão mais idosas do que pessoas com 70, né? Você diz que o senhor Elano é uma pessoa idosa? Você não diz, dentro do conceito que nós temos. E essas discussões, nesse momento, está tendo um congresso, né? Isso. Que está falando sobre esse tema. O Dr. João Bastos é presidente do congresso, né? Fala um pouquinho sobre... a gente está realizando o 7º Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia. É um congresso que está dentro do calendário nacional da sociedade. Ele reúne profissionais especializados no envelhecimento. A gente vai realizar esse congresso hoje, a abertura vai ser amanhã, sexta-feira, e no sábado também a gente vai estar no congresso. São em torno de 800 participantes. A gente vai ter uma caminhada como evento social do congresso. Não vai ser um jantar, não vai ser uma festa, vai ser uma caminhada, porque parte dos congressistas, né, essa bandeira de que a atividade física é importante para o envelhecimento. Então a caminhada vai ser no sábado, dia 8, às 7 horas da manhã, em frente ao Jardim Japonês. Então fica aí o convite para quem quiser. Isso, o evento ele é um evento científico, então são para profissionais de saúde. Mas a caminhada está aberta para a sociedade. Ok, doutor João. Muito obrigada, infelizmente a gente não tem mais tempo, quero agradecer a sua presença aqui conosco. A gente vai para o intervalo, depois a gente vai conhecer um grupo que aproveita o tempo livre com muitas atividades recreativas, né? Daqui a pouco. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.